Imagine que uma parte da história sagrada foi cuidadosamente apagada para ocultar a verdadeira origem de um povo inteiro. É possível que páginas inteiras da Bíblia não tenham desaparecido por acaso, mas como resultado de uma decisão consciente e deliberada. Provavelmente, essa escolha foi ditada pelo desejo de silenciar a poderosa presença antiga e divina dos deuses africanos que, segundo se afirma, um dia caminharam sobre a terra entre os homens. Surge a pergunta razoável: por que certas narrativas nunca alcançaram um público amplo? É igualmente intrigante porque, entre as inúmeras e elevadas figuras bíblicas, os povos africanos aparecem apenas como sombras distantes ou são relegados a papéis de personagens secundários, como se sua importância tivesse sido intencionalmente diminuída. A verdadeira questão é que existe uma parte da Bíblia não apenas esquecida, mas meticulosamente oculta, enterrada sob séculos de silêncio, censura rigorosa e manipulações religiosas astutas que a impediram de vir à luz. De fato, o texto original da Bíblia, conforme se afirma, continha menções diretas a seres divinos africanos, entidades espirituais poderosas de força imensurável. Essas entidades estavam intrinsecamente ligadas às origens da humanidade, à mais profunda sabedoria ancestral e às mais secretas revelações espirituais, já registradas na história. Elas habitavam nos desertos sagrados, nas montanhas ardentes e nos rios que davam vida. Moviam-se livremente entre as pessoas, concedendo-lhes luz, conhecimento oculto e proteção segura, mas, subsequentemente, sua presença foi sistematicamente apagada dos anais. Os deuses africanos que foram honrados e adorados por milénios não eram de forma alguma demónios, como muitos tentariam convencer o público. Pelo contrário, eles se apresentavam como mensageiros, guardiões celestiais, espíritos elevados que guiavam civilizações inteiras, muito antes de Roma erguer seus impérios ou o nome do cristianismo se tornar amplamente conhecido. No entanto, surge uma questão premente: por que sua presença foi tão meticulosamente ocultada? Por que a espiritualidade africana, tão rica, profunda e intrinsecamente ligada ao divino, foi sujeita ao exílio, demonizada e subsequentemente substituída? Essa pergunta não é apenas inquietante. Ela deve gerar profunda preocupação, pois expõe um plano maior, um apagamento intencional da herança cultural, uma ruptura radical entre o homem e suas raízes sagradas. Aqui não se trata apenas de dogmas religiosos. É uma questão de identidade, de reconexão com as origens e, talvez, de redenção. De fato, existem segredos proibidos da Bíblia. Textos que foram negados à distribuição para as massas, passagens que foram removidas e personagens que desapareceram sem deixar vestígios da narrativa, sem qualquer explicação clara. Livros antigos como o Livro de Enoque, os famosos manuscritos do Mar Morto, bem como as ricas tradições orais cuidadosamente preservadas em aldeias africanas, testemunham a existência de uma realidade paralela, diferente da narrativa dominante. É uma realidade onde os seres celestiais africanos não apenas existiram, mas também exerceram uma influência direta e significativa no curso da história humana. Surge uma questão legítima. O Altíssimo se manifestou apenas a um povo escolhido, ou ele falou através de muitas culturas e a humanidade simplesmente preferiu não prestar atenção a essas revelações? Muitos, talvez, já tenham ouvido falar de Melquisedeque. Ele era conhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. No entanto, sua origem permanece um mistério. De que linhagem ele veio? De que território chegou? Alguns estudiosos modernos levantam a hipótese de que Melquisedeque pode ter vindo de terras africanas, sendo um representante de uma antiga ordem divina que existia muito antes do surgimento da lei de Moisés. E o que dizer da figura de Moisés? Ele cresceu e recebeu uma educação abrangente no Egito, aprendendo a sabedoria com os sacerdotes do Nilo. É bem possível que ali ele tenha podido conhecer segredos espirituais profundos que a tradição ocidental posteriormente preferiu ignorar completamente ou relegar ao esquecimento. Todos esses fatos apontam de forma convincente para a existência de um elo espiritual crucial, mas agora perdido, entre a Bíblia e a África, entre o texto sagrado e aquelas civilizações antigas que por séculos foram erroneamente consideradas pagãs, embora na verdade fossem as guardiãs dos autênticos códigos celestiais. Não,
Esta não é uma hipótese teórica comum ou mais uma especulação. É uma revelação genuína, um poderoso chamado ao despertar, um convite sincero para olhar além da superfície visível das coisas, para ir muito mais fundo do que as noções comumente aceitas, muito além do que tradicionalmente era ensinado nos púlpitos da Igreja ou registrado nos catecismos oficiais. É notável que essas verdades também afetam os catecismos. Pois quando uma pessoa compreende a história autêntica das divindades africanas que outrora peregrinaram entre a humanidade, ela adquire uma compreensão profunda de que as escrituras sagradas e a própria natureza humana contêm muito mais do que se supunha. Essa revelação vindoura, sem dúvida, é capaz de transformar a visão de mundo de cada um. Além disso, existem outros segredos ocultos, outros fragmentos esquecidos da verdade que precisam ser explorados em conjunto. Surge uma pergunta legítima. Alguém já ouviu falar da presença de divindades africanas nos textos bíblicos? Existe a crença de que certos capítulos da história foram conscientemente removidos para ocultar algo mais significativo. É preciso preparar-se, pois as informações vindouras podem abalar os alicerces das concepções habituais. Involuntariamente surge a questão: quem, onde e quando de fato sistematizou a Bíblia que hoje temos em mãos? Não se trata apenas de autores inspirados por Deus, mas de aspectos muito mais fundamentais. Quem tinha a autoridade para determinar quais textos estariam disponíveis para leitura e quais não? Quem se arrogou o direito de declarar: isto é sagrado e isto não é? Este texto permanecerá e este será removido. Esta verdade será preservada e esta será para sempre enterrada. E o mais importante, quais foram os verdadeiros motivos de tais decisões? A verdade é que o processo de formação da Bíblia em sua forma moderna se revelou extremamente complexo e controverso, permeado por uma multiplicidade de influências políticas, religiosas e culturais. Por volta do século IV, após séculos de perseguição aos primeiros cristãos e intensas discussões teológicas, o imperador Constantino, em conjunto com seus conselheiros, decidiu pela necessidade de unificar a fé cristã. Este passo foi motivado não tanto pelo desejo de pureza espiritual, mas por um objetivo pragmático: garantir a estabilidade e a ordem em um império que estava à beira do colapso. Foi em concílios tão decisivos como o de Niceia, por exemplo, que os hierarcas eclesiásticos tomaram decisões sobre quais livros seriam reconhecidos como inspirados por Deus e quais seriam condenados ao esquecimento. E aqui a narrativa assume um rumo ainda mais intrigante, pois foi nesse período que foram excluídos textos intimamente ligados à espiritualidade africana, à sabedoria ancestral e às tradições singulares dos povos da Etiópia, Egito e Núbia. Muitos desses escritos circularam livremente por séculos nas comunidades cristãs africanas. Essas pessoas, graças ao contato direto com os ensinamentos dos patriarcas, preservaram cuidadosamente manuscritos que falavam de anjos, de dimensões celestiais, de realidades espirituais esquecidas e, o que é especialmente importante, de divindades africanas que interagiram ativamente com a humanidade. A Etiópia, por exemplo, orgulha-se de uma das mais antigas e contínuas tradições cristãs do mundo, que precede até mesmo a aprovação oficial do cristianismo no Império Romano. E até hoje lá, o livro de Enoque permanece uma parte integrante do cânon bíblico. Sim, o mesmo livro que narra sobre anjos caídos, sobre guardiões misteriosos, sobre civilizações pré-diluvianas e sobre segredos celestiais que foram concedidos à humanidade e depois ocultados. Por que então este livro foi rejeitado pelos clérigos europeus? Como ele foi proibido no Ocidente, mas cuidadosamente preservado entre os povos africanos? O que exatamente eles buscavam esconder dos olhos dos fiéis? É impossível ignorar o livro dos Jubileus, conhecido como Pequeno Gênesis, que narra com notável escrupulosidade a história da criação do mundo. Neste texto são mencionados calendários celestiais, nomes de anjos são apresentados e convênios feitos com povos cujas histórias foram relegadas ao esquecimento pela narrativa tradicional. Todo esse conhecimento estava à disposição das comunidades africanas, povos cuja conexão com a terra, a natureza e o divino era profunda e inquebrável muito antes da construção das majestosas catedrais da Europa.
No entanto, a lista de lugares significativos não se esgota aqui. A região egípcia, além de servir de berço para Moisés e refúgio para Jesus em sua infância, representou um dos mais grandiosos centros de iluminação espiritual no mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria, que abrigava em suas paredes uma quantidade incalculável de textos sagrados e filosóficos coletados de diversas culturas, foi infelizmente destruída pelo fogo. Surge a questão: quantos desses manuscritos inestimáveis narravam sobre a verdadeira conexão entre o mundo celestial e o terreno? E quantos desses antigos escritos foram perdidos não por acaso, mas por um profundo medo do despertar espiritual que poderiam provocar nos corações e mentes das pessoas? A Núbia, localizada ao sul do Egito, representava uma civilização altamente desenvolvida, rica não apenas em bens materiais, mas também em profunda cultura e espiritualidade. Os núbios possuíam seus majestosos templos, tradições proféticas desenvolvidas e códigos sagrados. Eles não eram pagãos no sentido primitivo da palavra. Pelo contrário, eram guardiões de uma sabedoria ancestral que o mundo moderno persiste em ignorar. Muitas tradições orais ainda são cuidadosamente preservadas em aldeias remotas, onde se conta sobre entidades celestiais que vieram das estrelas, sobre pessoas que um dia caminharam lado a lado com os deuses, sobre visões proféticas, sinais divinos e milagres. Mas o que une todas essas regiões africanas em um todo? Elas foram sistematicamente apagadas da grande narrativa bíblica ocidental, excluídas de ilustrações, removidas dos púlpitos de pregadores e banidas dos ensinamentos teológicos dominantes. Foram rebaixadas ao papel de um cenário insignificante, quando na verdade eram o palco principal onde o divino se manifestava e eventos cruciais se desenrolavam. Porque, quando mentalmente imaginamos personagens bíblicos, nossa mente automaticamente os dota de traços europeus? Porque a cor da pele, as características culturais e toda a geografia espiritual foram embranquecidas, reinterpretadas e domesticadas para se encaixarem perfeitamente em moldes que favoreciam o domínio colonial. Não é apenas uma questão de estética ou gosto artístico, é uma manipulação profundíssima da identidade e da espiritualidade de povos inteiros. Pois se os deuses africanos realmente caminharam entre os homens, se anjos vieram para ensinar leis aos povos da África, se profetas nasceram em terras quentes, com pele escura e olhos tão imóveis quanto o próprio sol, então tudo em nossa compreensão muda drasticamente. E este fato causa profunda inquietação. Inquieta porque desafia o monopólio estabelecido sobre o sagrado. Inquieta porque nos força a questionar tudo o que nos foi ensinado como verdade absoluta é inabalável. Inquieta porque devolve a primazia espiritual aos povos que por séculos foram erroneamente considerados apenas servos e não herdeiros plenos da sabedoria divina. E quando nos voltamos para o Novo Testamento, a situação não muda em nada. Os 3 magos que vieram adorar o recém-nascido Jesus, de onde eles realmente vieram? As tradições às vezes mencionam que um deles era africano. Mas era apenas um? E se todos eles fossem portadores de sabedoria ancestral de terras banhadas pelo sol? E se eles reconheceram em Jesus não apenas o Messias esperado, mas também a continuação de uma herança espiritual muito mais antiga, enraizada nas religiões africanas autênticas, puras e primordiais? Poderia ser que o nascimento de Cristo, tão solenemente celebrado em todo o mundo, foi também uma união sagrada de diferentes linhagens espirituais, hebraica, egípcia, núbia, etíope. Unidas pelo mesmo Espírito, pelo mesmo sopro divino? Essas questões são capazes de mudar tudo, pois revelam diante de nós um panorama espiritual do mundo mais amplo, diversificado e autêntico, colocando a África no centro da revelação divina. Ela se apresenta não como um simples pano de fundo para os eventos, mas como o verdadeiro berço do sagrado, como a fonte primária da sabedoria espiritual, que foi rejeitada por medo, orgulho humano e um desejo insaciável de controle. É notável que muitos conceitos, hoje conhecidos como ocultismo, esoterismo ou filosofia espiritual, estiveram há muito tempo enraizados nas tradições africanas, muito antes de pensadores europeus lhes atribuírem seus nomes. Astrologia, conceitos de energia vital,
sonhos proféticos, rituais de purificação, cura com plantas, uma profunda conexão com os ancestrais. Todos esses elementos constituem uma parte inseparável da herança espiritual africana. Essa herança que, segundo se afirma, era reconhecida e até venerada na Bíblia original, mas que posteriormente foi gradualmente suprimida das edições modernas do texto sagrado. Se o leitor chegou até este ponto, isso pode indicar um despertar interior, talvez uma profunda recordação ou até mesmo um chamado. Surge a pergunta: alguma vez pensou na incompletude da narrativa histórica? Teve a sensação de que algo mais se escondia por trás dos textos canônicos, que existe uma conexão espiritual que transcende os dogmas estabelecidos pelos templos? Acredita que divindades africanas foram realmente excluídas da narrativa bíblica? Já ouviu falar do livro de Enoque ou leu sobre o livro dos Jubileus? Que emoções e reflexões essas perguntas suscitam? No entanto, se essas ideias ainda parecem distantes, vale a pena considerar o quão próxima essa verdade realmente está. Pois a conexão entre as divindades africanas e as figuras centrais da Bíblia não se limita apenas a textos proibidos. Ela, segundo se afirma, está impressa nas entrelinhas do próprio Antigo Testamento, em símbolos, nomes, papéis e histórias que se repetem, assumindo novas formas, mas mantendo uma essência ancestral que é impossível negar. Já ouviu falar do mito de Osíris? Este nome pode parecer incomum à primeira vista, mas vale a pena prestar atenção. Osíris era uma divindade egípcia, venerado como aquele que foi injustamente assassinado, traído por seu próprio irmão, desmembrado e espalhado pela terra. Depois, por um ato de amor e poder espiritual, ele foi ressuscitado por sua esposa Ísis e se tornou o Senhor do Submundo, desempenhando o papel de juiz das almas. Agora, vale a pena refletir sobre quantas semelhanças podem ser encontradas aqui com a história de Jesus Cristo. Um homem divino, traído, injustamente executado, sepultado e depois ressuscitado para assumir seu lugar como juiz dos vivos e dos mortos. Certamente, muitos tenderão a dizer: são apenas coincidências, ou se apressarão em afirmar que se trata de personagens completamente diferentes. Mas e se não for? E se, na realidade, essas histórias não se contradizem, mas são paralelas, representando diferentes revelações de uma mesma verdade espiritual manifestada em diferentes épocas e culturas? E se o que se chama de mito não é ficção, mas a memória espiritual de um povo que foi apagado da narrativa sagrada oficial? E se a história de Osíris é apenas uma forma antiga, simbólica e codificada de apresentar o que o mundo ocidental posteriormente chamaria de Evangelho? Não se trata de copiar ou negar a natureza divina de Jesus. Pelo contrário, o objetivo é reconhecer que o divino se manifestou de muitas maneiras e que a África foi um canal legítimo para essa manifestação. Afinal, se o próprio Deus criou tudo o que existe, Ele também se revelou a todos os povos, e não apenas a uma parte escolhida da humanidade. Talvez os antigos habitantes da África nunca tenham sentido a necessidade de erguer templos majestosos ou formar sistemas clericais complexos, pois a própria presença de entidades divinas, anjos ou mensageiros celestiais, supostamente, era sentida diretamente entre eles. É nesse contexto que entra em cena uma figura bíblica misteriosa, um personagem que, como se surgisse do nada, possuía uma autoridade espiritual tão imponente que até Abraão, o reverenciado pai da fé, se curvou diante dele em reverência. Trata-se de Melquisedeque. Você já notou este nome? Melquisedeque é apresentado no livro de Gênesis como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele aparece sem qualquer genealogia, sem indicação de origem, sem menção do fim de sua jornada terrena, sem quaisquer explicações. Ele simplesmente está presente, abençoando Abraão como um líder espiritualmente superior, um representante de uma ordem sacerdotal que existia muito antes do surgimento da lei de Moisés, precedendo Levi e precedendo todas as formas de religião organizada. Mas quem era esse homem? De onde ele veio? Por que os textos sagrados narram tão pouco sobre ele? Alguns pesquisadores defendem a ideia de que Melquisedeque era apenas uma figura simbólica.
Outros afirmam que ele era um protótipo de Cristo. No entanto, existe uma terceira perspectiva, e é aqui que a revelação começa a causar certa inquietação. Os proponentes dessa hipótese acreditam que Melquisedeque era um ser espiritual de origem africana, possivelmente etíope ou núbia, pertencente a uma antiga linhagem sacerdotal que existia muito antes da fundação das nações que conhecemos, uma linhagem que guardava os códigos espirituais originais da Terra. Na tradição etíope, encontram-se evidências claras de reis sacerdotes que governaram com grande sabedoria e justiça, mantendo comunicação direta com os céus e possuindo conhecimento dos nomes dos anjos e dos caminhos das estrelas. Essa tradição não se originou em Israel. Ela já pulsava no coração da África, em suas terras quentes, entre povos que dominavam a arte da interpretação dos sonhos, sabiam curar com o toque e se comunicavam destemidamente com seus ancestrais. Quando o autor da Epístola aos Hebreus fala de Jesus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele afirma que a origem espiritual de Cristo não está enraizada na estrutura religiosa tradicional. Ela provém de uma ordem mais antiga, superior e pura. E se essa ordem fosse africana? E se em sua essência mais profunda, a Bíblia aponta para uma raiz espiritual que brotou da África, mas foi então ocultada por inúmeras camadas da teologia europeia? Neste exato momento, a conexão se torna inegável. As histórias de muitos profetas bíblicos ecoam narrativas africanas muito mais antigas. O símbolo da serpente curadora, o cajado que se transforma em serpente, os sonhos proféticos, a guerra espiritual, o jejum para obter visões, a adoração a um Deus invisível. Todos esses elementos existiam em terras africanas muito antes de serem redescobertos pelo Ocidente. E não se pode esquecer que o próprio Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, quando bebê, foi levado para o Egito. Ele não foi levado para Roma. Ele não foi levado para a da Grécia. Ele foi levado para o coração espiritual da África, onde permaneceu por anos, escondido dos olhos do mundo, cuidado, protegido e talvez ensinado pelos sábios daquela terra. Que influência espiritual ele recebeu nesse período? O que ele aprendeu? Com quem ele interagiu? Porque este capítulo de sua vida permaneceu em silêncio? Talvez porque a resposta revelaria que o Salvador da humanidade foi moldado por um ambiente espiritual africano. E isso destruiria completamente a imagem colonizada que muitos ainda têm de Jesus e sua missão. É por essa razão que devemos perceber as semelhanças existentes não como uma espécie de confronto cultural, mas como ecos distintos de uma única voz divina. Essa voz, inegavelmente, sussurrou a verdade em múltiplas línguas, penetrando corações e mentes de diversos povos, porém suas mensagens foram registradas e, posteriormente, habilmente alteradas, apresentadas à comunidade global através da lente de uma única visão. Essa visão, infelizmente, excluiu a África do rol de participante-chave na narrativa histórica e espiritual. E essa exclusão, deve-se enfatizar, não foi um lapso acidental. Pelo contrário, foi o resultado de um plano deliberado. Foi um projeto de grande escala cujo objetivo era silenciar as vozes dos ancestrais, demonizar os orixás e reescrever as fábulas antigas de tal forma que o majestoso leão jamais pudesse encontrar sua própria voz. No entanto, o leão parece agora despertar de um longo sono, e cada um de nós é parte integrante desse processo. A presença de cada pessoa aqui se deve ao fato de que algo profundamente interior reconhece essa verdade, mesmo que ela apenas comece a tomar forma. Permitam-me fazer uma pergunta. Alguma vez sentiram que Jesus poderia ter aprendido com os sábios africanos, que talvez a cruz simbolizasse não apenas um fim, mas um retorno às origens que foram injustamente esquecidas? Pois, como se sabe, a ordem de Melquisedeque teve sua origem no continente africano. Se até agora tudo o que foi exposto causa desconforto, é bom se preparar, pois aprofundaremos a questão, já que não se trata apenas de quais histórias foram contadas. A verdadeira questão é: as histórias de quem foram intencionalmente apagadas da memória e por qual razão convincente? Quando uma pessoa hoje abre a Bíblia nas versões amplamente difundidas em todo o mundo ocidental, o que ela lê não é, em sua totalidade, a plenitude do texto existente. A maioria das pessoas não está ciente desse fato, e não há culpa nisso.
Desde a infância, fomos ensinados a acreditar que a Bíblia, em sua forma atual, é imutável, perfeita e intocável. No entanto, ninguém menciona que a escolha dos textos sagrados foi feita por pessoas imperfeitas, pessoas com seus próprios planos ocultos, tomadas pelo medo e uma sede insaciável de poder, e muitas vezes com a clara intenção de ocultar aqueles fragmentos que poderiam conferir liberdade a nações inteiras. A formação do que hoje é conhecido como Bíblia passou por um complexo processo político, teológico e imperial. Inúmeros concílios e reuniões foram realizados, nos quais líderes religiosos e poderosos imperadores romanos tomaram decisões conjuntas sobre quais livros seriam preservados e quais, ao contrário, seriam excluídos do cânon. Mas quem lhes concedeu tal autoridade? Quem confiou a essas pessoas o direito de declarar: isto é inspirado por Deus e isto não é? A resposta a essa pergunta pode ser chocante, mas é inevitável. Foi um império. Mais precisamente, o Império Romano, aquele mesmo que outrora perseguiu cristãos nas arenas, aquele mesmo que crucificou Jesus, aquele mesmo que posteriormente viu no cristianismo a ferramenta ideal para alcançar o domínio e exercer controle. Quando o Império Romano percebeu que não podia mais conter o rápido crescimento do número de seguidores de Cristo, decidiu agir de maneira totalmente diferente. Capturar essa fé e transformá-la de acordo com seus próprios interesses geopolíticos. Foi sob imperadores como Constantino que a fé cristã começou a assumir formas institucionalizadas. E à medida que esse processo se desenvolvia, tudo o que parecia ameaçar a ordem existente, tudo o que prometia conceder liberdade espiritual, tudo o que apontava para uma antiga linhagem, para uma conexão direta e inseparável entre o homem e o princípio divino, foi sistematicamente removido. Textos que celebravam dons espirituais, livros que narravam sobre seres celestiais que caminhavam livremente entre os homens, fragmentos que demonstravam uma fé viva, não europeia em sua essência, mas profundamente enraizada na terra africana. Tudo isso foi impiedosamente suprimido, excluído do cânon e selado. Alguma vez você já se perguntou por que o livro de Enoque foi removido da Bíblia Ocidental? Por que o livro dos Jubileus, o Apocalipse de Elias, os Evangelhos dos Hebreus, as Epístolas de Barnabé, entre muitos outros, desapareceram sem deixar vestígios do cânon oficial? A resposta reside em seu profundo conteúdo. Pois muitas dessas antigas escrituras apontam para uma cosmologia espiritual muito mais ampla, onde anjos, seres de luz, manifestações celestiais e linhagens espirituais africanas não apenas estão presentes, mas também agem ativamente, possuindo uma importância colossal. E foi exatamente isso que, do ponto de vista do Império, representava um sério perigo. Isso era perigoso. Perigoso porque essa abordagem nivelava a sua autoridade das instituições estabelecidas. Ela trazia consigo a ameaça de aproximar o homem do divino sem a necessidade de passar pela mediação do clero, sem a observância de preceitos dogmáticos ou estruturas hierárquicas. O perigo residia também no fato de que reconhecia o continente africano como um dos centros-chave do mais profundo conhecimento espiritual que já existiu na Terra. Era um centro que precedeu o surgimento de Jerusalém, influenciou significativamente Moisés, acolheu Jesus e desempenhou um papel fundamental na formação das primeiras comunidades cristãs. Estamos falando dos cristãos da Etiópia, do Egito, da Líbia, da Núbia, de pessoas negras com pele escura e uma cultura rica e vibrante. O Império Romano não podia tolerar tal estado de coisas. A elite romana ansiava por criar um sistema religioso uniforme, padronizado e submisso. Tudo o que diferia desse ideal era impiedosamente cortado. Não se deve encarar isso como uma teoria da conspiração. É um fato histórico comprovado. Muitos textos, hoje classificados como apócrifos, eram ativamente lidos nas primeiras comunidades cristãs e reverenciados como sagrados por grupos inteiros de fiéis, especialmente entre os cristãos africanos. No entanto, com o tempo, os concílios eclesiásticos assumiram a função de definir o que era ortodoxo e o que era herético. E não é difícil adivinhar quais textos foram proibidos.
Eram as Escrituras que falavam de liberdade, de antiga sabedoria espiritual, de conexão direta com seres celestiais, de visões e revelações. Tudo isso foi declarado perigoso, excessivamente místico ou simplesmente demasiado africano. Não se enganem. Quando observamos a ausência de menções à África na teologia moderna, isso não ocorre porque a África não desempenhou um papel na história bíblica. A razão reside na sua exclusão deliberada da narrativa. Ela foi silenciada, seu papel distorcido, reduzido a notas de rodapé insignificantes. Mas basta começar a pesquisar com um olhar imparcial, mente aberta e coração desperto, para que se torne evidente, as características africanas permeiam a Bíblia por toda parte. Abraão esteve no Egito. José ocupou a posição de governante no Egito. Moisés nasceu no Egito e foi criado por sacerdotes egípcios. Jesus encontrou refúgio e proteção na África. O eunuco etíope foi o primeiro convertido, conforme narra o livro de Atos. Os discípulos foram para a África antes mesmo de chegarem a Roma. E, no entanto, a imagem que foi incutida na mente das massas era completamente diferente. Era um cristianismo branco, europeu, frio, totalmente desvinculado de suas raízes espirituais africanas originais. A questão permanece em aberto. Por que essa verdade ainda causa tanto medo? A resposta é simples. Ela destrói o monopólio religioso. Ela demonstra claramente que a Bíblia foi, na verdade, moldada com base em decisões humanas, e essas decisões foram profundamente motivadas pelo medo do legado espiritual da África. A espiritualidade africana é intensa, direta e íntima. Ela não requer templos grandiosos. Ela se manifesta no ritmo dos tambores, na dança, no silêncio das montanhas, no aroma das ervas, no olhar dos anciãos, na memória viva dos ancestrais. E foi exatamente isso que sempre foi percebido como uma séria ameaça. É por isso que tantos elementos espirituais africanos foram demonizados. Os orixás não eram demônios. As entidades espirituais não eram malignas. Elas simplesmente não se encaixavam nos rígidos moldes romanos. Elas representavam uma forma de fé que se recusava a se submeter ao poder político. E por essa razão foram impiedosamente condenadas. Agora, pare e reflita comigo. Se tudo isso foi apagado da história, o que mais permanece desconhecido? Quantas revelações foram perdidas, queimadas junto com livros inestimáveis em Alexandria? Quantos nomes de profetas africanos foram substituídos por versões romanizadas? Quantas visões foram ignoradas simplesmente porque não vieram das cidades do Império? A verdade é que a Bíblia ainda guarda vestígios da presença africana. Mas para vê-los, são necessários olhos atentos, pois ela se esconde lá, entre as linhas, no silêncio, nos detalhes que passaram despercebidos. E se a verdade outrora evidente foi entregue ao esquecimento e muitos textos sagrados que revelavam as profundezas da antiga espiritualidade africana foram impiedosamente retirados de circulação, o que então sobreviveu nas escrituras que chegaram até nós? Pois, mesmo através do véu de todas essas manipulações, censura rigorosa e seleção imperial, fragmentos se infiltraram. Eram migalhas de sabedoria que conseguiram escapar ao controle dos concílios eclesiásticos. Fragmentos que ainda ecoam os passos de entidades divinas que outrora caminharam entre os homens. Estão ocultos ali, nas páginas de Gênesis, nos sublimes salmos, nas visões proféticas, naqueles trechos que ninguém conseguiu apagar completamente, mas que muitos preferiram deixar sem a devida explicação. Voltemos nossa atenção para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Ele começa com uma afirmação de força colossal, mas que, surpreendentemente, raramente foi submetida a uma profunda reflexão nos círculos eclesiásticos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observem o plural. Façamos. Nossa imagem, nossa semelhança. Quem está proferindo essas palavras aqui? Por que esse ser divino se dirige no plural? E mais importante ainda, a quem exatamente ele se dirige? Por que o processo de criação da humanidade não se apresenta como uma decisão solitária de uma instância superior, mas como um diálogo, uma discussão entre várias entidades? A maioria das tradições religiosas oferece uma explicação doutrinária. Era a Santíssima Trindade.
No entanto, sejamos francos, essa explicação é uma construção posterior. No texto hebraico antigo, a palavra usada para designar Deus nesta passagem específica é Elohim. E essa palavra Konatitat, ao contrário da crença popular, não é singular, é plural. Elohim pode ser perfeitamente traduzido como deuses ou seres poderosos. E mesmo que os teólogos tenham posteriormente tentado adaptar essa palavra a uma única interpretação, a própria linguagem não mente. Aquele que criou o homem não era uma entidade única e solitária, mas um coletivo de seres espirituais elevados que, em conjunto, decidiram formar a humanidade à sua imagem. Mas a que imagem estamos realmente nos referindo? E se essa imagem divina for muito mais diversa do que nos fizeram acreditar? E se entre esses seres celestiais estivessem os próprios deuses africanos antigos, já reverenciados pelos povos do Nilo, da Núbia, da Etiópia, bem como nas profundezas das florestas e nos vastos desertos do continente que se tornou o berço da humanidade? Essa é uma das perguntas mais poderosas que podemos fazer. E a resposta nos transporta para uma dimensão completamente diferente da espiritualidade bíblica. Aquela dimensão que narra sobre seres celestiais que não apenas observavam, mas também caminhavam entre os homens, ensinando, corrigindo e guiando, e em certos momentos interagindo profunda e diretamente com a humanidade. Anjos, sem dúvida. Mas talvez a própria palavra anjo não reflita com precisão a essência, pois nas antigas tradições fala-se de seres espirituais de aparência gloriosa e imponente que provocavam não apenas reverência, mas também temor e cuja presença muitas vezes levava a uma profunda transformação. Lembrem-se do episódio em que Abraão recebe 3 visitantes misteriosos? Ele se dirige a eles como senhores. Eles comem, conversam e um deles é até chamado de Yahweh, o próprio nome de Deus. Mas eles tinham corpos, tinham uma forma física, possuíam uma presença tangível. Ou o caso de Jacó, que lutou a noite toda com um ser que ele mesmo chama de homem, mas depois exclama: "Vi Deus face a face." Como isso é possível se Deus é invisível por natureza? Ou talvez algumas manifestações divinas ocorreram através de seres visíveis e tangíveis, cuja origem era espiritual, mas cujas ações eram bastante humanas. Essas criaturas não eram meros celestiais alados tocando harpas nos portões azuis. Elas vinham com uma missão específica, investidas de autoridade inabalável. Suas transições entre as esferas espiritual e material ocorriam com uma naturalidade descontraída, como se estivesse entrelaçado na ordem primordial do ser. Notavelmente, uma naturalidade semelhante era observada na espiritualidade africana. Ao longo de milénios, antigas tradições africanas narravam sobre entidades espirituais que habitavam na fronteira entre o céu e a terra, que visitavam assentamentos, apareciam em sonhos, manifestavam-se em rituais, danças e estados de transe sagrado. Trata-se de espíritos ancestrais que não desapareceram no esquecimento, mas vivem, que não estão distantes, mas próximos, que não são reverenciados como divindades distantes, mas reconhecidos como mensageiros do divino, intermediários do Altíssimo, guardiões da terra. Isso não soa familiar? E de fato deveria soar, pois é exatamente esse o papel dos chamados anjos nos textos sagrados. Atuam como mediadores, mensageiros, manifestações da glória divina. No entanto, na Bíblia, essas entidades foram unificadas. Nas culturas africanas, por outro lado, elas mantinham sua individualidade, possuindo seus próprios nomes, histórias e arquétipos. O que a Igreja frequentemente chamava de sincretismo, na verdade, era muitas vezes a preservação de crenças originais. O que era demonizado como paganismo, na realidade, representava um modelo espiritual que precedeu os concílios eclesiásticos e as cruzadas. Por que então os Elohim do livro de Gênesis revelam uma semelhança tão impressionante com as tradições orais sobre os deuses criadores africanos, como Obatala, Nzambi, Olorun ou Ama? Porque muitas dessas figuras são dotadas de funções idênticas às atribuídas aos anjos bíblicos. Eles atuam como criadores, organizadores do universo, portadores de luz, defensores da justiça, reveladores do conhecimento sagrado. Essa coincidência é demasiado significativa para ser ignorada.
Não poderiam essas criaturas, que apenas momentaneamente aparecem nas Escrituras como figuras misteriosas, ser as mesmas que os povos africanos sempre conheceram, simplesmente sob outros nomes? Não poderia a chamada mitologia africana ser, na verdade, uma continuação não reconhecida das revelações que a Bíblia apenas entreabriu? Voltemos ao livro de Enoque, que já foi mencionado. Nele, os vigias, uma classe especial de seres espirituais, descem à terra, interagem com os humanos, compartilham sabedoria, revelam segredos celestiais e são então condenados por excederem seus poderes. No entanto, antes disso, eram venerados. Eram considerados criações sagradas, e quem preservou essa memória quando o livro foi expulso da tradição ocidental? A África, mais precisamente a Etiópia, que preservou o livro, o leu, viveu por ele e transmitiu oralmente o que o Ocidente procurou levar ao esquecimento. E quantos desses vigias se assemelhavam aos orixás, que guardam os elementos da natureza? Quantos deles se assemelhavam aos anquises, que governam os ciclos da vida e da morte? Quantos desses seres, se chamados por outro nome, demonstrariam que a Bíblia não negava a presença dos deuses africanos? Simplesmente usavam um léxico diferente. Seriam os deuses africanos realmente divindades diferentes? Ou seriam os mesmos Elohim, vistos por outros olhos em outro tempo e por outro povo? E se for assim, o que isso significa para a fé que cada um assimilou? O que isso muda em relação ao Deus para quem as orações são elevadas? Não estaria ele mais próximo das raízes de seu povo do que se pensava? Poderia ser que a conexão entre o céu e a terra não precise mais passar por estruturas humanas? Pois os seres celestiais, que outrora caminharam entre os homens, ainda viajam, ainda falam, ainda ensinam através de tradições esquecidas, intuição, sonhos, sinais. Não se sente isso? Esse arrepio, esse nó na garganta, esse calor no peito, é a evidência de que algo dentro reconhece o que foi dito, mesmo que a razão ainda esteja em choque. Se as narrativas sobre entidades divinas que outrora peregrinaram entre a humanidade ainda despertaram no leitor uma centelha de interesse, as reflexões seguintes são capazes de destruir definitivamente as concepções estabelecidas sobre a verdade espiritual. Pois a questão que se levanta é simples e direta. Se essas criações celestiais se manifestavam tão naturalmente nos textos bíblicos, por que Taritan, a tradição ocidental, rejeitou com tanta facilidade os sistemas espirituais africanos, que descrevem os mesmos seres, ainda que sob outros nomes, mas com funções e características essenciais surpreendentemente semelhantes? É aqui que começa a parte que mais perturba os alicerces dogmáticos, mas que, ao mesmo tempo, concede a maior libertação à consciência. A conexão entre a Bíblia e a espiritualidade africana não é de modo algum fruto da especulação. É um fio invisível, vivo, profundamente enraizado, que permeia o tempo e os continentes, unindo a revelação sagrada ao legado negro com uma força que não pode ser contida. Por longos anos, a teologia institucional repetia que a comunicação com os ancestrais era idolatria, que os orixás eram demônios disfarçados e que os cultos africanos eram primitivos, selvagens e desprovidos da verdadeira luz. No entanto, eles nunca revelaram que a espiritualidade africana era, na verdade, a guardiã silenciosa dos mais antigos códigos espirituais da humanidade. Aqueles mesmos códigos pelos quais viveram os patriarcas bíblicos, mas que posteriormente foram editados, embranquecidos e adaptados ao modo de vida e à fé ocidentais. Nas aldeias africanas, o contato com os ancestrais nunca foi visto como uma proibição. Sempre serviu como uma ponte. Afinal, os ancestrais não são deuses, não são venerados como criadores supremos. Eles são guias espirituais, guardiões do clã, mensageiros entre o plano divino e o mundo terreno. E isso, se pensarmos bem, corresponde exatamente ao papel dos anjos na Bíblia. Gabriel aparece para anunciar notícias importantes. Miguel vem para liderar as hostes na batalha. Rafael, nas escrituras não canônicas, é dotado do poder de cura. Os anjos desempenham funções claramente definidas, seguem sua missão, obedecem a uma ordem espiritual superior e interagem com os humanos em momentos de revelação, transição ou luta espiritual. Isso não soa familiar? Sem dúvida, sim.
Nas tradições afrocentradas, os orixás não são rivais de Deus. Pelo contrário, eles representam uma extensão de inteligências espirituais divinas que servem a uma força superior, ao Criador Supremo, que também é reconhecido sob diversos nomes: Olodumare, Nzambi, Ama, Rog, entre outras denominações. Em cada região da África, essa fonte única era compreendida e reverenciada localmente, mas invariavelmente com devoção e pureza espiritual. Em outras palavras, a crença em um único Deus Criador já existia no continente africano muito antes da chegada do cristianismo romano. O que os colonizadores trouxeram não era uma nova verdade. Era apenas uma versão sancionada do conhecimento que os africanos possuíam há milénios. A sabedoria do povo africano não provinha de livros ou pergaminhos. Ela vinha da terra, do céu imenso, dos ciclos da natureza, das visões, dos sonhos, da música e dos ritmos que abrem portais entre os mundos. Eles não precisavam de templos monumentais de pedra para entrar na presença divina. Tudo o que precisavam era de seus corpos, um espírito pronto e o solo sagrado da floresta. A dança servia como oração. A respiração era Andakon Mashane. E o silêncio de seus anciãos era uma profecia que soava mais alto do que qualquer sermão. No entanto, essa sabedoria ancestral encontrou incompreensão e desprezo. Ela foi ridicularizada, suprimida por clérigos cujas mentes estavam fechadas para suas profundezas, por pastores tomados pelo medo de seu poder e por teólogos que metodicamente rejeitavam qualquer forma de espiritualidade que não se encaixasse nos rígidos limites de suas doutrinas. No entanto, o curso da história testemunha inequivocamente: a espiritualidade africana não precisa mais de permissão para existir. Ela resistiu aos testes brutais do chicote, à travessia agonizante do Atlântico, ao exílio forçado de suas terras natais e às paredes intransponíveis dos templos cristãos. Sua sobrevivência é a prova direta de sua autenticidade e inabalabilidade. Ao examinar atentamente os textos sobre o tabernáculo, seus atributos sagrados, os sons rituais que acompanham os sacrifícios e as vestes dos sacerdotes, torna-se evidente que muitos desses elementos já estavam presentes no culto africano muito antes de sua documentação escrita. O uso de tambores, a paleta de cores, hierarquias espirituais rigidamente estruturadas e oferendas do mundo natural. Tudo isso é encontrado tanto nas escrituras bíblicas quanto nas tradições espirituais originais do continente africano. Por que então essas profundas conexões não são ensinadas nos seminários teológicos? A resposta reside no fato de que o reconhecimento dessa continuidade restaura o direito inalienável da população negra de ser a legítima herdeira da revelação divina. É o reconhecimento de que, por trás da fachada da colonização espiritual, escondia-se um medo profundo da reunificação das pessoas com sua verdadeira fonte espiritual, e um povo inseparavelmente ligado à sua origem torna-se indomável e incontrolável. A África nunca perdeu sua conexão intrínseca com o sagrado. Ela apenas teve que vesti-la em formas secretas, em cânticos melódicos, no ritmo pulsante dos tambores, nas pálpebras cerradas durante a oração e nas palmas das mãos que tocam a terra. Mas essa conexão permaneceu inabalável, mesmo quando as doutrinas da Igreja proclamavam os ancestrais como amaldiçoados. Ela persistiu quando missionários batizavam à força, quando inquisidores queimavam impiedosamente tudo o que lhes parecia pagão, quando teólogos europeus tentavam criar uma espiritualidade refinada, de livro didático, controlada, desprovida de sua natureza selvagem, sem o fogo da paixão, sem expressão corporal, sem o chamado do tambor. E por mais que tentassem apagá-la, o eco dos orixás, anquices, voduns e ancestrais nunca se calou completamente. Pois enquanto houvesse um corpo negro dançando em nome do divino, enquanto uma avó rezasse no quintal de sua casa, enquanto uma criança sonhasse com entidades luminosas, a presença espiritual africana viveria e prosperaria. Os orixás, assim como os arcanjos e anjos bíblicos, possuem uma função específica, um caráter único e uma missão concreta. Não são divindades autônomas, representam forças espirituais que expressam diferentes aspectos do Criador. E a compreensão disso não substitui a Bíblia. Pelo contrário, aprofunda seu significado.
É como olhar por trás do véu e descobrir que o que é simbolicamente exposto nas Escrituras era literalmente vivido nas aldeias africanas. O Espírito Santo, por exemplo, é descrito na Bíblia como vento, fogo, uma força poderosa, inspiração. E não é isso o mesmo que acontece durante os rituais, quando as pessoas são tomadas por entidades, quando o corpo se move sem controle consciente, quando palavras cheias de sabedoria ancestral fluem, quando o tempo parece parar e os céus se abrem por um instante. Tudo isso, que por muito tempo foi erroneamente considerado feitiçaria, foi e continua sendo uma manifestação espiritual legítima, uma espiritualidade que não pode ser contida nos bancos da igreja, porque se manifesta no corpo, na terra, na pele, na profundidade da alma. E isso assusta aqueles que se acostumaram a pensar que a fé é apenas leitura e repetição mecânica. Mas para aqueles que sentem isso com todo o seu ser, que vivem isso, que ouvem o chamado de seus ancestrais no silêncio do amanhecer, tudo isso é familiar, reconfortante e absolutamente real. À medida que a interconexão há muito perdida entre a espiritualidade africana e as origens intrínsecas das Sagradas Escrituras é revelada, torna-se necessário aceitar uma verdade difícil, mas que exige uma exposição franca. O colonialismo não escravizou apenas o ser físico das pessoas, ele subjugou as mentes e escravizou o espírito. E foi nesse processo que ocorreu uma das erradicações mais impiedosas da fé autêntica. Foi uma distorção proposital, cuidadosamente planejada e estrategicamente calculada. Uma distorção que não apenas privou os povos africanos de suas terras ancestrais, mas também rompeu sua conexão sagrada com o princípio divino, substituindo-a por uma concepção de Deus alheia, eurocêntrica e opressora. As Sagradas Escrituras, que chegaram às mãos dos povos africanos durante o período colonial, estavam longe de ser um texto intocado. Era uma Bíblia meticulosamente editada, subjetivamente interpretada, intencionalmente distorcida, utilizada como uma poderosa ferramenta para exercer o domínio. É notável que esse mesmo livro, que proclama os princípios da liberdade, foi cinicamente transformado em um meio da escravidão. Como isso foi possível? Pois aquele que controla a narrativa inevitavelmente subjuga o espírito. Os missionários que chegaram a bordo das caravelas trouxeram consigo não apenas símbolos de fé e textos sagrados. Eles vinham com a missão explícita de afastar os africanos de suas raízes espirituais ancestrais. Seu objetivo era erradicar a veneração aos orixás, silenciar os ritmos dos tambores sagrados, destruir as terracotas, queimar os símbolos sagrados locais e substituí-los por imagens e doutrinas estranhas, completamente alheias à cultura desses povos. Em vez de apresentar a Bíblia como uma ponte conectora, eles ergueram dela uma muralha intransponível, construída sobre interpretações eurocêntricas, sobre concepções europeias de um Deus severo, de barba branca, que se senta em um trono distante, frio e completamente inacessível. No entanto, onde na Bíblia se fala de olhos azuis de Deus, e em que parte do texto sagrado se pode encontrar menção a anjos de cabelos claros e pele pálida? Onde se afirma que o Messias tinha a aparência de um imperador romano? A resposta é óbvia, tais descrições estão ausentes nas próprias Sagradas Escrituras, mas estão abundantemente presentes nas manipulações que foram realizadas em seu nome. A expansão colonial não apenas estabeleceu uma imagem específica do Altíssimo, mas também impôs um padrão rigoroso de crenças religiosas que rejeitava incondicionalmente tudo o que tivesse um toque africano. Tudo o que era intrinsecamente africano era declarado errôneo. Os sons dos tambores sagrados eram estigmatizados como blasfémia. As danças rituais eram consideradas atos pecaminosos. A invocação aos espíritos dos ancestrais era equiparada à feitiçaria. Assim, passo a passo, os povos foram afastados de sua rica herança espiritual. No entanto, poucos ousam declarar abertamente que por trás disso havia uma estratégia cuidadosamente elaborada. Romper a conexão de um povo com sua espiritualidade ancestral é equivalente a cortar suas raízes vitais, e um povo desprovido de profundas raízes espirituais torna-se presa fácil para a escravidão.
Os colonizadores sabiam perfeitamente que não bastava escravizar as pessoas fisicamente, era muito mais importante subjugar seus espíritos. Foi por isso que a Bíblia foi traduzida para as línguas africanas, não com o objetivo de trazer libertação, mas com o propósito de estabelecer controle total. Nas plantações, ela era lida, selecionando-se cuidadosamente certos versículos, enquanto outras passagens poderosas que falavam de justiça, resistência e força espiritual interior eram simplesmente ignoradas ou silenciadas. Quanto ao aspecto mais lamentável é que esse domínio não terminou com a abolição formal da escravidão. Ele continuou sua influência prejudicial dentro das instituições eclesiásticas. Pois, mesmo após a conquista da independência política, a doutrina teológica que fundamentava a formação dos líderes religiosos negros permaneceu, em sua essência, branca, europeia e colonizada. Essa teologia exaltava o sofrimento como a mais alta virtude, afirmava que a pobreza era um sinal inequívoco de santidade e insistentemente exortava as pessoas a esperar humildemente sua recompensa nas moradas celestiais, aceitando docilmente, enquanto isso, o cruel chicote dos sofrimentos terrenos. Tal sistema teológico demonizou as divindades africanas ancestrais, rebaixou o status dos venerados espíritos dos antepassados e ignorou completamente as raízes espirituais mais profundas do continente, que é justamente considerado um dos mais espiritualmente ricos na história da humanidade. Ela pregava insistentemente que o Altíssimo havia escolhido apenas um povo, uma língua e uma única maneira correta de expressar o divino, e tudo o que saía desses limites estritamente definidos era declarado heresia. Assim, incontáveis milhões de africanos e seus descendentes foram forçados a sentir vergonha de sua própria herança espiritual ancestral. Homens e mulheres cujos ancestrais outrora possuíam o raro dom de ouvir os sussurros dos ventos, interpretar as mensagens secretas dos sonhos e honrar reverentemente a memória daqueles que os precederam, agora se ajoelhavam diante de ídolos estranhos à sua realidade ancestral. Eles se prostravam, pois lhes foi incutido que o sagrado encontra seu lar em Roma, que a salvação ganha voz em latim, que os portões do paraíso têm paredes de pedra e apenas almas batizadas são capazes de transpô-los. Seus joelhos se curvavam sob o peso de uma quebra interna, sob o jugo de dogmas alheios que fraturaram seus espíritos. No entanto, a verdade é simples e inegável: o Altíssimo não tem cidadania. O espírito não pertence à civilização europeia. O reino celestial não é uma catedral majestosa e a salvação não tem uma cor de pele definida. A fé autêntica transcende quaisquer fronteiras culturais, mas nunca rompe com suas raízes. Rejeitar as origens africanas da espiritualidade é negar o próprio sopro vivificante que deu início à humanidade. Sim, foi no continente africano que a civilização humana teve seu berço. Foi lá, segundo as tradições, que o homem foi criado do barro, o espírito foi soprado nele e assim começou sua união sagrada com o divino. Muito antes do surgimento dos primeiros templos de pedra, existiam altares erguidos da terra. Antes de qualquer dogma, existia a sabedoria transmitida oralmente por anciãos, guardiões do conhecimento ancestral. Antes da cruz, existia um símbolo que representava o ciclo eterno de vida, morte e renascimento. Pois a espiritualidade africana sempre compreendeu profundamente que o divino reside em constante movimento e transformação. A influência do colonialismo manifestou-se precisamente na tentativa de paralisar o sagrado, aprisioná-lo em páginas sem alma de livros, em doutrinas sem vida, desprovidas de ritmo, em sistemas incorpóreos. O Deus dos colonizadores era uma divindade que exigia submissão incondicional e não uma intimidade sincera. Era um Deus que castigava e não curava. Um Deus que observava o mundo de uma distância distante, em vez de dançar no círculo de suas criações. Mas essa imagem imposta está ruindo incessantemente. Mais e mais pessoas percebem que foram vítimas de engano. Elas despertam de um longo sono. Começam a refletir criticamente sobre o que lhes foi diligentemente ensinado. Elas retornam às suas origens para novamente ouvir os sussurros de seus ancestrais,
sentir o chamado dos orixás, redescobrir sua verdadeira identidade espiritual, que sempre existiu, apenas permanecendo em profundo esquecimento. E o mais surpreendente é que a própria Bíblia, se lida sem preconceitos, com o coração aberto, confirma essas verdades. Ela testemunha que o Espírito sopra onde quer, que os dons não têm um dono exclusivo, que Deus se revela onde reinam a verdade e a justiça e não onde o poder domina. Ela mostra que Jesus contestou a autoridade do templo, que os profetas vieram dos confins da terra, que os anjos apareceram em desertos desolados. Ela demonstra claramente que a fé não pode ser controlada por impérios. Agora, pergunte a si mesmo: você já sentiu que a imagem de Deus que lhe foi ensinada não correspondia à sua essência interior? Você já se perguntou por que a sua própria espiritualidade foi desacreditada? Você já sentiu vergonha pelo fato de seus ancestrais terem vivido com tanta reverência pelo mundo? Se sim, escreva: eu rejeito a fé colonizada. Ou, se desejar expressar-se com mais veemência, comente: minha espiritualidade tem raízes africanas. Se você leu até este ponto, significa que algo dentro de você está despertando, e isso é sagrado. Vamos continuar este caminho. Agora que você compreende mais claramente a influência cruel que a colonização teve na percepção de Deus e na fé que nos foi imposta, é impossível não voltar o olhar para o presente e não perceber o eco dessa desunião espiritual na forma como vivemos, pensamos e até nos relacionamos com o sagrado. Pois o apagamento dessa parte da história, a parte esquecida, silenciada, oculta, não é apenas uma relíquia do passado. Ainda hoje, ela molda a forma como as pessoas negras se veem diante do divino e, o mais importante, como muitos se afastaram de sua verdadeira herança espiritual, mesmo sem perceber. Quantas vezes você testemunhou um irmão ou uma irmã negra orando a um Deus que não se parece em nada com eles? Quantas vezes você notou alguém pedindo libertação enquanto rejeita sua própria cultura, amaldiçoando suas raízes, tentando em vão encaixar-se em uma espiritualidade que nunca foi destinada a aceitá-los, mas sim a mantê-los sob controle? Isso não é um acaso. É o resultado direto de uma fé que foi moldada para nos afastar de nossas origens, para que nossa espiritualidade permanecesse dependente, condicionada e vergonhosa. Tal cosmovisão inevitavelmente se reflete na arquitetura dos altares, nas melodias da música eclesiástica, no conteúdo dos sermões e na simbologia utilizada. Até hoje, a maioria dos templos cristãos preserva uma estética europeia, como se estivesse congelada no tempo. Os sermões, por sua vez, continuam a se basear em conceitos teológicos que ignoram completamente o continente africano, sua rica história e cultura. Além disso, os serviços religiosos ainda buscam suprimir e apagar o ritmo, a dança e a profunda reverência aos ancestrais inerentes à cultura africana. Formou-se uma espécie de espiritualidade branqueada que, infelizmente, incutiu nas pessoas negras a crença de que quanto mais se afastassem de sua verdadeira essência, mais próximas estariam de Deus. No entanto, isso é um engano extremamente perigoso, uma espécie de mentira que impediu muitos de nós de compreender a verdadeira natureza de quem realmente somos. Afinal, o Altíssimo nunca exigiu que o ser humano se transformasse em outra pessoa para alcançar comunhão com Ele. Ele nunca pediu para negar a cor da pele, o timbre único da voz, a forma do corpo ou a sabedoria acumulada pela avó, a fim de alcançar as moradas celestiais. Pelo contrário, a espiritualidade autêntica sempre liberta, ela conecta as pessoas às suas raízes, ela honra profundamente a individualidade e faz o espírito vibrar em uníssono com a criação. E quando isso não acontece, quando a fé começa a gerar medo de si mesmo, rejeição da própria cultura, um sentimento de vergonha por suas raízes, isso se torna um sinal claro de que essa fé foi distorcida, sofreu deformação. A parte oculta da Bíblia, aquela que narrava sobre deuses africanos que caminhavam entre os homens, sobre anjos de pele escura, sobre patriarcas que buscavam sabedoria com sacerdotes etíopes e sobre Cristo que encontrou refúgio no Egito, seu ocultamento gerou um profundo vácuo, uma espécie de buraco na alma, um vazio espiritual.
Muitos tentam preencher esse vazio com doutrinas rígidas, religiosidade mecânica, uma busca desesperada por milagres, mas ainda assim continuam a se sentir desconectados de algo indizível que não conseguem nomear. Esse algo não é outro senão os ancestrais. É a memória espiritual enterrada, a sabedoria que foi queimada, silenciada, ridicularizada, mas que ainda sobreviveu. Ela está viva. Ainda pulsa em nosso sangue, em nossa intuição, em nossos sonhos, nas lágrimas que fluem sem explicação durante uma oração sincera. A presença de nossos ancestrais nunca deixou de estar conosco. Fomos nós que fomos ensinados a ignorá-los. Como resultado, observamos uma geração que busca desesperadamente o sentido da vida, mas não sabe onde encontrá-lo. Jovens que sentem um chamado espiritual não se sentem bem-vindos em igrejas onde seus cabelos, seus corpos, sua cultura se tornam objeto de zombaria. Homens foram ensinados a ser servos silenciosos e submissos, embora na verdade carreguem o espírito dos reis sacerdotes de Kemet. Mulheres foram instadas ao silêncio enquanto suas avós eram profetisas, curandeiras, verdadeiras mestras da conexão espiritual com o mundo invisível. A perda dessa parte levou as pessoas negras a acreditar que a espiritualidade é algo que vem de fora, embora na verdade ela sempre tenha residido dentro de nós, em nossos rituais, em nossas danças, em nossas canções, em nossos gestos, em nossa comunicação com a terra. Para o povo africano, a espiritualidade nunca representou um espetáculo destinado à observação externa. Ela sempre foi uma experiência profunda e abrangente, corporal, anímica, vibracional. No entanto, o presente ainda carrega as consequências do passado. É por isso que tantas pessoas sofrem, pois vivem uma fé que exige a negação de si mesmas, que exige um esforço constante para se encaixar em uma forma que não lhes foi destinada. E quanto mais as pessoas negras tentam se encaixar nesse modelo europeu de espiritualidade, mais se afastam de sua verdadeira natureza, mais se perdem, mais se desconectam de sua própria essência. Assim, o renascimento espiritual não é um capricho ou um luxo, mas uma necessidade vital para o mundo moderno. É crucial restaurar os códigos espirituais perdidos que foram apagados da memória coletiva. É de suma importância transmitir à geração mais jovem a ideia de que o divino pode ser semelhante à sua própria imagem e cultura. A tarefa premente torna-se recriar uma ponte entre o sagrado e o legado ancestral. É preciso reconhecer que os mensageiros celestiais, os anjos, podem se expressar em Bantu, Yorubá, Ev, Fon e uma infinidade de outros dialetos que antes eram erroneamente classificados como mundanos ou profanos. É fundamental compreender. A verdadeira fé não precisa rejeitar a cultura, pelo contrário, ela pode florescer em seu seio e ser enriquecida por ela. Notavelmente, este renascimento não é um apelo nostálgico aos tempos passados por motivos sentimentais. Representa um retorno àquele momento decisivo em que a continuidade foi quebrada, com o objetivo de retomar o caminho de desenvolvimento interrompido. Trata-se de dar ao espírito a oportunidade de se manifestar novamente onde ele outrora pairava livremente. Nos círculos sagrados, nos ritos antigos, nos toques curativos, nas águas vivificantes, nos ventos poderosos, nos próprios corpos das pessoas. É um processo de cura da profunda fragmentação espiritual que se tornou um triste legado do colonialismo. O mais lamentável é que muitas pessoas ainda percebem essa desunião como algo natural, como se a existência espiritual devesse ser necessariamente acompanhada de culpa, medo e opressão. No entanto, a essência profunda da alma negra se lembra de algo diferente. Ela percebe que a verdadeira fé é também liberdade, que o corpo é capaz de orar, que as vozes dos ancestrais continuam a soar nas canções, que a Bíblia guarda alguns fragmentos ocultos, mas a verdade invariavelmente abre seu caminho para a luz e sempre encontra uma maneira de vir à tona. Sente um eco interno a essas palavras. Talvez não seja necessário compreender tudo de uma vez, mas se você se encontra neste espaço, isso é um testemunho de que algo profundo está despertando dentro de você. É um chamado interior, um sussurro silencioso que anuncia a existência de algo maior, e é realmente assim. Existe muito mais do que foi ensinado, mais do que foi traduzido, mais do que foi permitido.
Assim, surge uma pergunta para cada um. Sente falta de como a fé foi apresentada? Já se perguntou por que sua conexão espiritual às vezes parece incompleta? Sugere-se expressar sua prontidão com a frase: estou pronto para resgatar minha espiritualidade. Ou, para aqueles que buscam um mergulho mais profundo, pode-se dizer: minha fé começa onde meus ancestrais se calaram. A voz de cada um importa. A experiência espiritual de cada um é válida, e essa salvação, essa cura espiritual coletiva, começa com cada pessoa. Continua. Se você sentiu um despertar interior, prepare-se para um mergulho ainda mais profundo, pois as informações subsequentes podem mudar radicalmente a sua percepção de Deus, da fé e da própria Bíblia. Sugere-se imaginar por um momento que tudo o que você sabia sobre a espiritualidade, seres celestiais, profetas e a criação da humanidade está conectado a algo muito maior, abrangendo diversas culturas, mitos e gerações. Imagine que as tradições africanas, os orixás, os nisas, os espíritos ancestrais e as narrativas bíblicas não são antagonistas, mas representam diversas expressões de uma mesma verdade universal, adaptada para cada povo, cada língua, cada período histórico. E se as divindades africanas que caminhavam entre os homens fossem as mesmas entidades espirituais que figuram nas Escrituras, mas sob outros nomes, em diferente aparência e em diferentes contextos? É possível que estejamos lidando com um código espiritual global, uma matriz de sabedoria divina que se manifestou em diversas culturas e foi registrada em diferentes formas, mas manteve sua essência imutável. Basta lembrar os Elohim do livro de Gênesis, as histórias dos guardiões no livro de Enoque, os anjos que apareceram a Abraão, Jacó e Daniel, e compará-los com as histórias africanas de seres que guiam, ensinam e protegem. Observa-se uma coincidência impressionante, uma consistência que desafia qualquer tentativa de explicar isso como uma simples casualidade. Se você voltar seu olhar para os mitos de Osíris e Ísis, para as concepções cosmogónicas dos povos africanos, para seu profundo respeito pelos elementos naturais e seu anseio por uma coexistência harmoniosa com tudo o que vive, e então comparar essas concepções com o texto sagrado que narra a criação do mundo, a queda da humanidade, o caminho para a redenção e a intervenção divina nos destinos das pessoas, você verá padrões surpreendentes, ecos significativos e paralelos admiráveis. Tais observações sugerem que os ancestrais africanos estavam em profunda ressonância com a mesma força única e abrangente da qual os profetas bíblicos falavam. Além disso, torna-se evidente que a espiritualidade autêntica não é prerrogativa de um único povo ou formação geográfica, mas pertence à própria essência impenetrável do ser, à consciência universal que guia todos os seres. Tais investigações inevitavelmente nos levam a repensar as concepções estabelecidas sobre a fé. Será que a fé é apenas a aceitação cega de dogmas aprendidos desde a infância? Ou a fé representa uma profunda consciência da presença onipresente do divino, mesmo nos aspectos da existência que as narrativas históricas tentaram relegar ao esquecimento ou deliberadamente silenciar? Será que a penetração na essência da interconexão entre orixás, anjos, arcanjos e antigas divindades africanas não é, na verdade, uma maneira de aprofundar e expandir significativamente nossa percepção do princípio divino, demonstrando que ele não se submete aos limites estreitos da interpretação europeia que nos foi ensinada, mas se manifesta em uma miríade de formas, contextos culturais e manifestações? Se todos os elementos do universo estão inseparavelmente conectados e adquirem um profundo significado, se profetas, patriarcas, anjos e deuses africanos possuem uma essência única e indivisível, então a Sagrada Escritura deixa de ser apenas uma coleção de narrativas históricas ou um código de preceitos. Ela se apresenta como um verdadeiro mapa espiritual, uma crônica que, embora fragmentada e editada, ainda guarda fragmentos inestimáveis de verdades universais. Este é um chamado para cada pessoa reunir seu espírito com a fonte original, com a antiga memória dos ancestrais, com aquela energia vivificadora que move tudo o que existe e transcende o mundo material. Ao estudar atentamente a história africana e ao perceber como seus rastros foram intencionalmente apagados ou significativamente distorcidos na narrativa bíblica,
compreendemos as razões profundas da desunião espiritual contemporânea. Muitos perderam a conexão viva com seus antepassados, com as raízes primordiais de sua tradição espiritual, com aquela forma original de perceber o divino que precedeu as eras de Roma, da influência europeia e da colonização. Tal desunião gera um profundo vazio interior, confusão, dúvidas obsessivas sobre a própria identidade, propósito de vida e o verdadeiro sentido do sagrado. No entanto, essa desunião também demonstra que o caminho para a redenção está aberto, que a reunificação é uma necessidade premente e que a verdade, por mais que tentem silenciá-la, nunca desaparece sem deixar vestígios. E se fosse proposto começar a ver a Bíblia não apenas como um conjunto de textos, mas como um guia fragmentado, porém internamente conectado, que pode ser plenamente decifrado apenas à luz das tradições espirituais africanas? Imagina o momento da percepção de que tudo o que foi outrora removido, ocultado ou distorcidamente reinterpretado continua a viver e a se manifestar em ritmos autênticos, danças rituais, ritos sagrados, canções antigas e sonhos proféticos. A consciência de que os ancestrais, os orixás e as próprias divindades africanas sempre foram e continuam sendo parte integrante da mesma ordem espiritual majestosa que sustentou e inspirou os patriarcas e profetas bíblicos, pode transformar todos os aspectos do ser. Isso altera radicalmente a abordagem da oração, da prática da meditação, das formas de conexão com o sagrado e, consequentemente, aprofunda a compreensão da própria identidade espiritual. Deve-se também prestar atenção à diversidade de símbolos, gestos, oferendas e rituais que, talvez, você tenha observado ou até mesmo realizado, nem sempre compreendendo plenamente seu significado profundo. Em cada detalhe minúsculo, em cada repetição ritualística, em cada tradição cuidadosamente transmitida através dos séculos, reside uma sabedoria ancestral, ecos claros daquela espiritualidade primordial que foi originalmente reconhecida nos textos sagrados autênticos, mas posteriormente apagada ou distorcidamente reinterpretada para servir a interesses de poder. A consciência e o reconhecimento dessa conexão inseparável são semelhantes a acender uma luz repentinamente em um corredor escuro. De repente fica claro: os caminhos espirituais de forma alguma foram perdidos. Eles apenas estavam em estado de ocultação. Se tudo neste mundo está intrinsecamente interligado, então o fardo da responsabilidade recai sobre os ombros do ser humano. Pois a verdadeira reunificação não é apenas o destino da reflexão silenciosa ou da curiosidade intelectual. Ela nasce no momento em que o indivíduo decide revisar e reescrever a narrativa interna que lhe foi imposta. Quando a pessoa escolhe conscientemente honrar seus ancestrais, quando ela permite que a espiritualidade africana e a sabedoria bíblica alcancem a harmonia interior, isso transforma seu relacionamento com Deus, altera o caráter de suas orações, forma uma nova visão de mundo e influencia todo o seu modo de existência. Chegou a hora de uma profunda autoanálise para que cada ensinamento, cada mito, cada revelação possa se fundir organicamente com a vida pessoal, com a experiência acumulada, com a essência corporal e espiritual. Isso permite perceber que o sagrado não permanece em estado estático, que a fé não tem limites e que o divino não pode ser limitado por localização geográfica ou tom de pele. Ele permeia tudo o que existe, presente em cada um, em cada batida do coração e em cada ancestral que nos observa em silêncio, esperando que despertemos para a compreensão da verdade plena. À luz do exposto surge a pergunta: o leitor percebe a conexão inseparável entre os anjos mencionados na Bíblia e as divindades africanas? Se a resposta for afirmativa, sugere-se expressar isso todo dia, escrevendo: tudo está conectado e eu sinto isso. No caso de buscar uma compreensão mais profunda, pode-se deixar o comentário: estou pronto para reunir minha fé com meus ancestrais. Compartilhar sua percepção pessoal é extremamente importante, pois isso não apenas fortalece o despertar individual, mas também serve como fonte de inspiração para outros, impulsionando-os a uma visão mais ampla, verdadeira e profundamente enraizada nas fontes originais da espiritualidade. Continuamos nossa narrativa. O fato de o leitor ter chegado até este ponto testemunha sua prontidão para seguir o caminho até o fim,
permitindo-se ver o que muitos preferem ignorar e começar a compreender a verdade oculta por séculos. Assim, antes de concluir a narrativa, o autor considera necessário fazer algumas sugestões muito importantes. Primeiro, recomenda-se curtir. Esta ação contribui para a disseminação do material, garantindo sua acessibilidade a um maior número de pessoas que, como o leitor, estão prontas para descobrir a parte perdida da Bíblia e para se reunificar com a espiritualidade africana. Segundo, sugere-se deixar um comentário. É importante para o autor saber a opinião do público. Você pode escrever: "Eu despertei para a verdade." Se este material revelou algo novo ou impulsionou a um aprofundamento do conhecimento, deve-se escrever: "Eu quero conhecer a parte perdida da Bíblia." Tal comentário não apenas fortalece a comunidade, mas também contribui para a formação de um círculo de pessoas despertas e interconectadas. Terceiro, é fortemente recomendado se inscrever agora mesmo. Nesta plataforma, materiais serão publicados regularmente, aprofundando a história oculta, a espiritualidade esquecida e os segredos silenciados pelo tempo. E não se apresse em sair. Por favor, preste atenção ao próximo material que está prestes a aparecer na tela. Ele promete revelar novas descobertas sobre os textos sagrados, seres divinos e ancestrais africanos que moldaram a história da fé de uma forma que era impossível imaginar antes. Fique atento às atualizações, participe ativamente, comente, curta e se inscreva. Pois a verdade não espera. Ela se revela apenas àqueles que a buscam sinceramente e se conectam a ela com o coração aberto.